e quando entra na igreja não tem palavra, o que tem ali é trapaça, tem sofisma, tem dogmas, tem religiosidade, tem teologia. Eu não quero teologia, teologia não me liberta. Eu quero ouvir a palavra de Deus. A humanidade substituiu Deus por coisas e objetos. Deus não é mais relevante. É mais fácil a gente nos curvar e nos prostrar diante de coisas e objetos. E aqui está a principal coisa que nós verdadeiramente adoramos como se fosse Deus. Eis aí o dinheiro. O dinheiro hoje ele é um Deus para muitas pessoas, para muitos grupos, para muitas famílias. E a palavra de Deus diz que a adoração ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que a igreja está mergulhada no caos espiritual, intelectual, físico, social que hoje ela se encontra? A adoração ao dinheiro. A igreja substituiu a adoração ao seu Criador, que o livrou das mãos do diabo, que o libertou. Ela trocou o verdadeiro Criador pelo dinheiro. E ela vai adorando o dinheiro e esse desejo de ganhar dinheiro, de enriquecer, ultrapassa todos os limites. A palavra de Deus diz que no final dos tempos não haveria amor, né? E nós estamos vivendo exatamente isto agora. E veja, se você parar para analisar as minhas denúncias, eu não estou denunciando o comportamento do mundo, mas o comportamento da igreja. E com essa ganância por dinheiro, como ela perdeu o desejo por adorar o verdadeiro Criador que merece ser adorado, ela também passa a adorar isto aqui. Eis aí, as redes sociais. Nós estamos deixando praticamente mais da metade, vamos botar aí 90% de nossas vidas, nós estamos deixando nas redes sociais. Nós substituímos a leitura bíblica pelas redes sociais, que nós já estamos inseridos numa sociedade histérica, porque a mídia tradicional ela mergulhou as duas gerações passadas na plataforma do histerismo. E aí surgiu as redes sociais que está acabando de dilacerar o tecido humano. Tudo por quê? Porque nós nos recusamos a examinar a palavra de Deus. Mais de 95% da igreja não conhece a palavra de Deus, não examina a palavra de Deus, não investiga a palavra de Deus. Se a igreja se recusa a examinar a palavra de Deus, logo ela não o conhece. E se ela não o conhece, ela vai adorar o quê? Ela vai se relacionar com o quê? Ela vai dedicar parte da sua vida a isto aqui. Telefone celular, que também está consumindo o tecido humano, essa geração que está aí, nós praticamente entramos no futuro, nós estamos sobre uma plataforma futurista, poucas pessoas conseguem compreender isto, mas esta é a realidade, é a verdade. E tudo bem, eu entendo que muitas pessoas trabalham com telefone celular, com computadores, com redes sociais, mas tudo tem limites. Nós temos que impor limites em nossas vidas. Quando nós não o fazemos, certamente a destruição e a queda será fatal. Nós, como igreja, nós temos que ter contato com o sagrado. Nós não podemos viver num mundo mergulhados em redes sociais, mergulhados em confortos, em viagens internacionais. Nós não podemos simplesmente fingir que não existe um mundo da transcendência de onde nós saímos. Nós precisamos nos esforçar para verdadeiramente estar em contato com este mundo, porque nós saímos de lá. E se nós o negligenciarmos,
a queda, a tristeza, a depressão, nada que você fizer, irmão, pode substituir o nome de Deus. E aí, muitas pessoas substituem o nome de Deus por esta outra malignidade aqui, por esta outra idolatria aqui. Veja, esta é a geração que as pessoas vivem se adorando, estão dilacerando os seus templos, estão mudando o formato do seu rosto, o formato da sua boca, o formato do seu corpo, estão simplesmente se enchendo de cirurgias para chegar numa perfeição que não existe. E muitas destas pessoas estão perdendo as suas vidas. Muitas destas pessoas, e se você parar para analisar, são pessoas jovens com menos de 30 anos. É uma tara pela beleza, é uma tara pela perfeição. Perfeito é só um, o Todo-Poderoso Senhor Deus, a quem nós devemos. Desculpa. A quem nós devemos adorar, a quem nós devemos verdadeiramente prestar culto, a quem nós verdadeiramente devemos prestar louvor. Ah, pastor Kleber, adorar a Deus é uma coisa muito complexa, adorar a Deus é uma coisa bem difícil. Adorar a Deus, nós temos que abrir mão de nossas vidas. Me dê uma outra forma de você ter contentamento se não se curvar diante do seu Criador. Não existe, aí fica aí, ó, as pessoas ficam assim, no espelho. Será que existe alguém mais belo do que eu? Será que tem alguém mais... É uma sociedade mergulhada num mundo de histerismo, de loucura. O termo é esse, loucura. É uma sociedade louca, é uma sociedade que simplesmente está sendo levada para o abismo, está sendo carregada para o abismo, diante dos dogmas, diante da religiosidade, diante dos sofismas, diante de falsos mestres, que é isso que eles querem, que as pessoas fiquem assim, ó, se adorando o tempo inteiro. Aí a pergunta que eu sempre me faço: o que nós estamos adorando? Nós estamos adorando o quê? É essa pergunta que eu te faço. Nós cristãos, o nosso comportamento tem que ser diferente, irmão. Não estou dizendo que você tem que ser um alienado, que você não tem que ter a tua rede social, que você não tem que ter um telefone ótimo. Não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua aparência. Eu não estou falando dessas coisas. O que eu estou falando é que nós simplesmente desprezamos o Criador. Nós simplesmente fingimos prestar contas ao Criador, prestar adoração ao Criador quando nós saímos de nossas casas aos domingos de manhã ou à noite para ir na igreja. E fingimos que ali está o nosso entendimento e ali está o nosso coração. Não, não, irmão, não está. Porque se o nosso intelecto e o nosso coração estivessem verdadeiramente ali, nós não aceitaríamos que pseudos pastores vivessem mentindo para nós, irmão. Sacaneasse a gente, irmão. E sacaneasse e mentisse para nós na cara dura, e a gente não faz absolutamente nada. Por quê? Porque nós nos familiarizamos com o engano, nós nos familiarizamos com a trapaça. Por isso eu digo que nós somos criaturas histéricas. Nós, ao invés de adorar o Criador, nós passamos a adorar isso aqui, ó. Os animais recebem mais carinho, recebem mais atenção, recebem mais dedicação do que o nosso próximo. É ou não é uma sociedade que é até difícil de você usar termos para classificá-la? Tá aí, ó. Esta é mais uma idolatria. Nós estamos idolatrando coisas e objetos porque nós nos negamos a adorar, a prestar culto, a prestar louvor ao verdadeiro Criador. Dostoiévski vai dizer que existe no peito do homem um buraco do tamanho de Deus. Ou seja, a única forma de nós verdadeiramente nos sentirmos, irmão,
de nós sentirmos contentamento, de nós sentirmos alegria, de nós sentirmos um gozo de felicidade, nós nos curvando diante do Criador em espírito e em verdade, é a gente entender de uma vez por toda que a paz está em Deus, a paz está no Senhor Jesus Cristo, fora dele não há paz. Fora do Senhor Jesus, o que há é engano, é ódio, é frustração, é depressão, é trapaça, é vingança. Todas as pessoas que estão fora de Deus, que não glorificam e não exaltam o nome de Deus, estão nas redes sociais, estão sempre tirando foto nos melhores lugares, tirando foto nos melhores restaurantes, tirando foto em vários pontos turísticos espalhados pelo mundo, tirando foto com carros maravilhosos. Aquilo ali não é real. Aquilo ali não é real, porque quando nós estamos verdadeiramente em espírito e em verdade adorando a Deus, ainda que seja num barraco dentro de uma favela, irmão, ali há contentamento de espírito. E o que nós, seres humanos, buscamos hoje? A face de Deus. Nós, pessoas experientes, vividas, nós verdadeiramente temos a necessidade de buscar, de adorar a face de Deus. Nós temos a necessidade de entrar em contato com o sagrado, com o transcendente, porque é o único que tem poder de silenciar todas as vozes que ficam gritando dentro de nós. Coisas e objetos não têm esse poder, não têm tal autoridade. E nós, cristãos, é bem pior, porque o nosso próximo, nós simplesmente não nos importamos com eles. Essa igreja que está aí, 95, 96% desses pastores mais antigos, de 70 a 50 anos, que estão no comando dessas igrejas, eles são religiosos, irmão. Eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Eles estão em cima do altar fingindo que são criaturas extremamente espirituais. O último agora é uma coisa absurda. O cara tá em cima do altar vivendo um papel. Tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes, olhar para ele. Eu tô conversando com o cara, eu tô olhando para ele, eu tô vendo que quem tá ali é o corpo dele. O intelecto dele não tá ali, o coração dele não tá ali. Ou quando tá conversando com você, tá te reparando o teu cabelo, reparando o seu dente, reparando o seu sapato, reparando a sua vestimenta, reparando a sua semântica, reparando a sua gramática, reparando a sua cultura. Ele está reparando tudo, só não está reparando o teu sofrimento espiritual, que você está ali pedindo ajuda. É uma coisa gritante, é uma coisa que causa revolta. Eles estão ali vivendo um papel, estão dizendo que amam a Deus. É mentira, porque o que denuncia eles não é nem a palavra deles. Eu vou mais profundo. O que denuncia eles são as ações deles. O que denuncia eles são a cultura deles. O que denuncia eles são os hábitos deles. Porque o religioso, ele está sempre interpretando um papel. E daí deixa toda uma igreja enferma. Fica uma igreja totalmente mergulhada adorando coisas e adorando objetos, que estas mesmas pessoas juram que estão ali adorando o Criador. Não, eles não estão ali adorando o Criador. Porque se estivessem ali adorando verdadeiramente o Criador em espírito e em verdade, se tivessem sido verdadeiramente libertados pela palavra de Deus, como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, jamais aceitariam que estes atores hollywoodianos mentissem para eles, olhassem para eles e os vissem como burros, como os idiotas que eles têm facilidade em enganar. Eu espero verdadeiramente que esse conteúdo possa falar com você, que esse conteúdo possa fazer você refletir, porque eu estou aqui para fazer você refletir sobre a tua vida, para você denunciar esse sistema maligno religioso que está dilacerando centenas de milhares de famílias, casamentos fracassados, relacionamentos fracassados, negócios sendo acabados, porque a pessoa não aguenta mais, vai para a igreja para encontrar o Criador de todas as coisas, para ouvir uma palavra, e quando entra na igreja não tem palavra.
palavra, o que tem ali é trapaça, tem sofisma, tem dogmas, tem religiosidade, tem teologia. Eu não quero teologia, teologia não me liberta. Eu quero ouvir a palavra de Deus, porque a única forma que o histérico, o único meio que existe para o histérico deixar o histerismo, para o histérico deixar o sono profundo da ignorância, é por meio da palavra de Deus. Por isso é que a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos constrange, ela nos põe à prova para quê? Para que a gente faça uma análise introspectiva em nós mesmos, para que a gente passe a analisar como está a nossa conduta diante da face de Deus. É a única forma, porque o histérico, ele só desperta do sono profundo da ignorância por meio do confronto. E o que é o confronto? É um tapão por dentro da cara. E quem dá esse tapão por dentro da cara, irmão, é a palavra de Deus. E esta palavra te foi negada. Eles te negaram essa palavra. Por isso que você sofre. É por isso. Porque onde você está, você não escuta a palavra. Mas eu espero verdadeiramente que você ore a Deus e Deus te mostre um pastor parecido comigo, um pastor que deseja te dar a palavra de Deus, um pastor que não esteja procurando a sua gordura, querendo o seu dinheiro, um pastor que esteja ali verdadeiramente querendo te dar a palavra para te libertar, libertar você, sua mulher, sua família e seus amigos. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, procure um homem sério. Não aceite ficar sentado num banco 1, 2 horas ouvindo mentira, ouvindo trapaças, ouvindo cenas hollywoodianas mal feitas. Não aceite isto. Em nome de Jesus. E não esquece de se inscrever no canal, botar um comentário aqui embaixo concordando ou discordando, tocar no sininho ali para que todos os vídeos que eu lançar possa alcançar você. E se você gostar do conteúdo, compartilhe para a tua rede social. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.